51% do orçamento brasileiro são despesas financeiras. Despesas financeiras. Só que aí então... É juro e rolagem de principal. Isso, mas aí que eu queria entender. Juro, vamos lá, eu estou aqui com dados do Tesouro. Claro, claro. O senhor falar, não é isso, não é assim que se lê. Perfeito. O senhor dá a sua leitura. Sim, lógico. 400 bilhões de juros. Quase isso, 382. 380. Amortização e tal. 700. 700, eu peguei 900, mas vai ser 700. Né? Juntos, aqui na minha conta, 1,3, então 1,1. 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200, é isso. A execução do orçamento, 2,56 trilhões em 2017. Então, vamos lá. Nesse caso, juro e rolagem representam a mesma metade. É isso. Agora, é correto juntar juro e rolagem? Quer dizer, a rolagem não é, na verdade... enfim, eu estou devolvendo, digamos, a casa que eu aluguei. Então, vamos lá, vou recuperar o conceito da lei de meios, que antigamente se chamava orçamento. Orçamento é o que é? É uma lei em que o governo, para dar transparência e permitir à sociedade saber o que está acontecendo com os dinheiros e com as dívidas ou os não dinheiros, ele elenca todas as receitas e todas as despesas. Seria incorreto se eu, por exemplo, não contabilizasse nas receitas o valor dos títulos. Sim. Tá certo? Então, é absolutamente preciso. A banqueirada ficou zangada comigo porque eu estou contando a história para as pessoas. Não estou dizendo que é da receita, porque o Brasil não está pagando um centavo. Porque está em déficit primário. Desculpa, candidato, lembrar o seguinte, pagar em estrito senso, não estamos pagando. Nenhum puto. Nós fazemos prejuízo na prática. Nós estamos pagando, é déficit. Vence quase 1 trilhão, a gente rola todo e o juro é 380, a gente capitaliza. Por isso que a dívida está saindo de controle, já está em 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Outro dia a Folha de São Paulo fez um editorial comigo, tive essa honra, dizendo que as hipérboles de Ciro Gomes. E eles não sabiam, por quê? Porque até escamotear do conhecimento popular estão acontecendo. 1 trilhão e 184 bilhões de reais dessa dívida vence em 4 dias. Saiu de 60% em 91 para 90%. Vai vai quebrar o Brasil. Então, repare, a transparência é essa. Todas as receitas versus toda a despesa, 51 de cada 100 reais do orçamento, despesa financeira, rolagem de principal e capitalização de juros. Então o senhor está trocando a expressão juro por despesa financeira para a soma dos dois. A soma dos dois. Sempre falei assim. Sempre falei assim, mas eu sou mal versado. Agora vem cá, sobra suspeita quando o senhor fala isso assim, que a pessoa diz, olha, é isso. É isso mesmo. É calote? Então, repare, vai ficar... Não é calote por quê? Vamos entender também. Se fosse até para fazer um sacrifício, você pegar e esterilizar um negócio desse, até faria sentido, mas isso não é possível. Eu sou um homem muito experimentado, eu não caí de paraquedas ontem. Eu governei a 5ª maior cidade brasileira, eu não tenho um dia de déficit. Eu governei o 8º estado brasileiro, não só não tenho nenhum dia de déficit, como fui ao mercado e comprei 100% da dívida do Ceará, que ia vencer dali 15, 20 anos no futuro. E nem começou a instalar o comunismo a partir do Nada, não. E fui ministro da Fazenda do Brasil, ajudei a fazer o real. Quem olhar no Google vai ver que o maior superávit primário da história da economia brasileira foi praticado por mim, no ano eleitoral, no último trimestre, que é a hora da farra. Aliás, minha memória 5,1% do PIB. Não teve uma pendenga com o senhor quando era ministro que a indústria automobilística brasileira começou a fazer meio isso, era abrir a importação de carro? Sim, exatamente. Em vez de fechar a economia... É claro. As pessoas querem fazer de mim um negócio que eu não sou. O que é que eu sou? Eu sou um brasileiro preocupado com o desenvolvimento do Brasil. E aí, repare, quando eu assumi, havia o que os economistas chamam de ato de produto. O que é isso? A nossa indústria 100% ocupada, produzia 100 e com o fim da inflação o nosso povo tinha capacidade de comprar 120. Sim. E aí o que acontece? Quando o povo pode comprar 120 e só tem 100, o preço das coisas sobe. E essa foi a doença que matou o Cruzado 2, o Colo não sei das quantas, o Plano Bresser e tal. E eu fui chamado às pressas para resolver isto. Sim. Cheguei aqui, o que é que você faz? Não tem saída. Fiz um choque de oferta, trouxe de fora a mercadoria que estava faltando no Brasil. E aí as multinacionais daqui, eu era o garoto prodígio da política brasileira, de repente virei esse monstro e tal. Mas tenho orgulho de ter salvo o Plano Real. Agora, eu acho que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ainda, a questão dos juros, o senhor pretende fazer das despesas financeiras? Sim.
Então, o que é que nós precisamos fazer? Baixar essa relação? Nós precisamos fazer duas coisas. Uma no estoque e outra no fluxo. Porque dívida, quem está nos ouvindo sabe, ela não é propriamente um problema. Depende de quanto tempo ela vence. Então, claro que a dívida, o volume, o estoque já é um problema. O país que tem uma dívida quase equivalente a um ano de produção e trabalho já é um problema. Só que no mundo, por exemplo, o Japão tem 2,2 vezes o PIB japonês e não tem problema nenhum. Por quê? Porque o que vence por dia, por mês, por ano no Japão é uma titica. E o Japão, então, a dívida pública, você precisa ir honrando o fluxo. Não é? Agora, por que não pode brincar com isso? Porque essa dívida corresponde à poupança da sociedade. É o FGTS do trabalhador, que é um crédito dele e é uma dívida do governo. É a caderneta de poupança da viúva, é o capital de giro da pequena empresa. Portanto, não pode brincar com isso. Tem que ser muito sério, mas também não pode deixar as coisas fluírem como estão. Por quê? Porque isso vai engolir o país, se é que já não está engolindo, porque na prática a gente é otimista, mas quem está hoje desempregado, quem está dentro do ônibus aí humilhado, que perdeu por rapa sua pequena quantidade de mercadoria, a mãe que está com medo de precisar da saúde e tem o pavor de não ter de onde tirar as coisas, enfim, a violência que campeia no Brasil impune, isso já está degringolando e a causa básica é essa. É um conflito distributivo em que todas as energias do país que produz e que trabalha são drenadas para a especulação financeira de uma minoria de privilegiados que tem essa montanha de dinheiro para especular. O que é que eu vou fazer? No fluxo, nós precisamos consertar a conta. Ou seja, a partir de hoje o governo vai ganhar mais do que arrecada. Ou seja, vai arrecadar mais do que gasta. Isso é crítico, é a minha história. Mas então o teto de gastos foi uma medida correta, né? Errada. Por quê? Por quê? Porque não se pode fazer um teto de gasto com status constitucional tosco do jeito que foi. Então, repare, o orçamento é aquela pizza, não é, de 100. 51 é juro e rolagem de dívida. Está fora do controle da 95, da emenda que controla gasto. 29% previdência, está fora do controle do gasto. Aí sobra 20% para educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, tudo mais. Mas houve redução efetiva, candidato? Porque não, o déficit não resolveu? Não, está piorando. Está piorando por quê? Mas não sobrou para o déficit? Mas vamos raciocinar juntos. Vamos raciocinar juntos, senão nós deixamos nosso povo fora. Esse país nasce em 2.700.000 bebês por ano. É razoável que eu passe os próximos 20 anos sem expandir a atenção materno-infantil, a vaga na creche? Não é razoável. No Ceará, por exemplo, que é o estado mais sólido financeiramente do Brasil, sendo um dos mais pobres, nós temos uma regra. Qual é a regra? É o controle de todas as despesas correntes, exceção para investimento, educação e saúde. Sim. E se quiserem uma providência, eu topo discutir para o Brasil, mas vou propor que ela não tenha status constitucional. Que ela seja como é na América do Norte, na lei ordinária, que aí um belo dia dá-se o impasse. Nós assistimos isso para o governo, o Congresso começa a tensão, corta daqui, puxa dali, acha-se o caminho. Então vamos lá, no estoque, na despesa ali e tal... Primeiro consertar o fluxo. Esse corte seria feito onde? Não, o fluxo é aquilo que eu estava falando na reforma tributária e da Previdência. Tá. Eu tenho condição, se eu tiver força política para isso, de virar o desequilíbrio fiscal brasileiro em 24 meses. Tecnicamente, eu tenho condição de fazê-lo em 12 meses. Por que eu não posso prometer em 12? Porque quando a gente organiza tributo, cai num princípio constitucional chamado princípio da anterioridade. Ou seja, o que eu propuser esse ano só pode entrar em vigor no ano que vem. Se o Congresso, já até conversei com o presidente da Câmara, me desse a condição de eu, eleito presidente, começar a trabalhar, e o meu assessor conversou com o Ilan, que é o presidente do Banco Central, e com o ministro da Fazenda, e eles foram sensíveis a essa minha ideia da gente não perder esse tempo. Sim. Então tem várias coisas para fazer, não é? Tributação sobre lucros e dividendos dá 54 bilhões, não é? Tributação sobre heranças dá mais uns 40 bilhões, né? Você tributar e ir para cima das renúncias fiscais, Reinaldo, esse Brasil quebrado entregou a meia dúzia de privilegiados, Dona Dilma, o seu Michel Temer, todo mundo junto, não é? 354 bilhões, com B de bola, de reais por ano. Uhum. Sabe quanto é o déficit? 150. Não, isso foi um desastre. Então, repare, se eu tiver condição, você vai em cima, vai acabar. Por que a classe média e o trabalhador morrem no imposto, sem nem poder falar, e certas corporações vão ter renúncia fiscal dessa proporção? Então, isso eu sei por onde resolver o problema. Trata-se de se eu vou conseguir ou não força política, mas eu vou propor antes, como eu lhe disse, para
se eu escapar, eu escapo eu e a ideia. Quer dizer, quando o senhor diz que é preciso reduzir a relação da despesa financeira em relação a gasto, não quer dizer que o senhor no fluxo. Não, por quê? Porque isso corresponde à poupança da sociedade. Eu tinha até coragem, se eu fosse pegar um bocado de especulador que já ganhou tanto, eu teria até coragem de fazer, mas não é. Os especuladores vão assistir a próxima presidência assumir olhando de fora. Eles vão atacar o real, já começaram a atacar o real. Então você vai ver claramente, se um de nós da oposição sinalizar que vai ganhar, o real vai para 4,5, pode chegar perto de 5. Por quê? Porque eles vão fazer um ataque especulativo, como já fizeram. Não estou sendo profeta, senão já testemunhei isso contra o Fernando Henrique lá atrás, depois contra a Dilma e agora mais recentemente.